Empreender muitas vezes nasce de uma dor. E eu não estou aqui falando só da dor do mercado, da dor do consumidor. Estou falando até da nossa dor, tá? De não se encaixar no modelo de trabalho tradicional, de estar buscando o seu próprio espaço. E a minha convidada de hoje transformou essa dor em oportunidade. Se você acompanha o Gente que Empreende, sabe que no mês de setembro a gente está falando de experiência do cliente. E a minha entrevistada de hoje está transformando esse atendimento. Eu tô falando da Marina Vaz, da Escuto. Tudo bem, Má? Tudo bem, Ju? Tô muito feliz. Tô muito feliz que você aceitou o convite para falar aqui com a gente. Pessoal, a Marina, ela tá transformando o mercado de call center. Transformando essa experiência que, em geral, a gente reclama. Já me conta nos comentários se você já teve uma péssima experiência com essa parte do atendimento em call center com alguma empresa. Tenho certeza que você deve ter passado por isso. Deixa lá nos comentários. A gente vai contar um pouco de como a Marina está transformando isso, né? Como a Escuto está transformando esse modelo de negócio, unindo tecnologia e pessoas, né? Isso é muito importante. Antes da gente começar nosso papo, falei aqui, né, já para deixar o comentário. Então aproveita para curtir também, para se inscrever no canal, para compartilhar esse papo com outros empreendedores, porque a gente vai falar de muita coisa interessante. E eu vou começar justamente com a jornada empreendedora da Marina. Quero saber um pouco, eu falei aqui no começo, né, sobre essa questão da dor. A gente sempre fala para quem quer empreender, encontra uma dor do mercado. Mas muitas vezes a gente quer empreender porque a gente tem a nossa própria dor, né? De não estar se encontrando. Com você foi um pouco esse caminho. A gente não tá no mercado. O mercado parece que não tá querendo muito, né? Não, e nem só não querendo, né? A minha dor é essa, assim, não quero trabalhar daquele jeito de sempre. Aquilo não... eu sinto que eu batia sempre no teto muito rápido dos lugares. E não é porque eu subia a escada corporativa, é porque eu não quero mais fazer isso. Ou isso daqui tá muito chato. E aí eu nunca consegui ficar muito tempo em nenhum lugar, sabe? Então sempre... Não é mimada, tá? Mas pode ser que tenha elementos de mimação da minha parte. Mas eu nunca me encaixei. Então, eu fiz um monte de faculdade, não concluí nenhuma. Eu entrava para trabalhar com alguma coisa e aí eu gostava do que aquela pessoa estava fazendo. E aí eu comecei a trabalhar com aquilo que aquela pessoa estava fazendo. E aí entrava naquele mundo. E aí daqui a pouco passava a borboleta e aí eu comecei a olhar para outra coisa. Então, a minha vida sempre foi muito assim. Estava sempre muito de olho no que as pessoas estavam fazendo. E, assim... Isso nunca... Não tinha muito um cargo ou uma posição no mercado para pessoas como eu, que tem, assim, muita experiência e pouco tempo em várias coisas, sabe? Então, pelo contrário. E você teve experiência em diversas áreas, diversos setores completamente diferentes, inclusive, né? Desde arte até saúde, né? É isso. Então, cinema, arquitetura... fazia evento, produzir. Eu acho que o que ficou mais para mim foi um trabalhinho que me deu um pouquinho mais de dinheiro, né, naquela época, era fazer desenho e produção de stand para eventos, sabe? Então, esses grandes eventos, tem os stands, eu desenhava e fazia a produção desses eventos. E isso me trouxe uma bagagem muito boa aí de gestão. Gestão, liderança, porque além de tudo eu tinha 20 e poucos anos fazendo isso, liderando um time de 30, 40 pessoas, como é que eu faço isso, né? Então ali a gente teve alguns aprendizados. Mas, no fato de eu não conseguir me encaixar, e aí com o tempo você descobriu uma metodologia que é essa do problema, né? Aquilo me deu uma liberdade de criar com muito mais autonomia que eu nunca tinha encontrado antes. Antes eu acho que eu não achava que era possível empreender sem ou muito dinheiro ou sem um caminho dourado onde eu pudesse seguir, sabe? A gente é de uma geração que, claro que isso depende um pouco de classe social, de repente, e até questões geográficas, talvez, mas a gente é de uma geração que tinha um passo a passo a seguir ali, né? Então você ia se formar... Se você não fosse fazer faculdade, você ia arrumar um trabalho, ou então você ia para a sua faculdade, formou na faculdade, você vai arrumar um trabalho numa grande empresa, você vai fazer sua carreira nessa grande empresa, crescer, ganhar cargos, virar diretor, virar CEO, enfim,
existia isso, né? A gente não tinha como ensinamento, você pode criar sua própria empresa, você pode criar sua própria oportunidade. A gente não foi ensinado a isso exatamente, né? Não, era sempre... Meu pai sempre tinha ideias, assim, muito fora da casinha, sabe? Ele inventou o Sem Parar, antes do Sem Parar existir. Ele inventou várias coisas. E ele nunca tirava essas ideias do papel. E acho que quando realmente essa metodologia de startup, que eu acho que esse é o grande ganho, assim, tem um certo preconceito com o coletinho e com o mundo de venture capital, tem. Mas a metodologia de startup, ela serve para tudo e qualquer tipo de ideação de negócio que você possa ter. Metodologia de validação, de entendedor, de entender problema e o que você consegue prototipar e lançar no mercado e ver se aquilo gira. E aí eu comecei a fazer empresa doidada. Então, assim, aquilo que eu fazia antes, dentro das empresas, de entrar e tentar melhorar, ou inventar um processo novo, ou fazer um desenho novo, e eu nunca tinha muito espaço para isso. Hoje eu sei que isso tem um nome, isso é intraempreendedorismo. E nunca fui agraciada com uma oportunidade que acolhesse isso dentro de uma empresa. Quando eu comecei a ver que eu podia fazer isso por conta, nossa, aí eu fui. Comecei a parir empresa. E aí você foi tendo várias ideias, começando e fechando, começando e fechando. Nem sempre virava produto. Exato. Foi, assim, tem uma ideia aqui a primeira foi ótima, na fila de motel. Um problema muito relevante para a sociedade, que é o constrangimento que as pessoas sentem numa fila de motel num sábado à noite. Existe uma dor aí. Existe uma dor. Tinha o Booking.com, mas não tinha o que eu inventei, porque era o Fuking.com, tá? Então, a gente tentou fazer rolar. Não rolou, porque... E por que você acha que não rolou? Porque essa era uma questão de entender que tinha um guia dos motéis ou tinha outras empresas já com um mercado bem consolidado e para elas era implementar uma linha de código no site que pudesse permitir as pessoas fazerem isso. Então, até eu fazer... E isso aconteceu muito rápido mesmo. Então, não foi... Teve isso, teve o fator time também. Eu não tinha time, era eu e 5 homens, e aquilo não deu muito certo, porque eu não tinha intimidade muito com nenhum. Então, aquilo também degringolou muito rapidamente por essas duas coisas. Acho que o timing do momento, do mercado e time. Interessante. Eu fiz uma matéria uma vez e, recentemente, faz uns meses já, mas eu gravei até um vídeo pro Instagram falando sobre isso, que eu gravei com um empreendedor que ele tinha... O iFood estava começando, tá? Mas já era o iFood. Não o que é hoje, mas já estava ganhando bastante mercado. E ele criou um aplicativo para pedir pizza. E o diferencial dele é que dava para pedir meio a meia. Coisa que no iFood ainda não dava. Sim. Eu não sei o que aconteceu com esse empreendedor. Eu acredito, né, que o iFood engoliu, porque... Não deu Dali certo. um mês, o iFood colocou essa função no aplicativo, né? Exato. Que é o que aconteceu com você. Exato. Então, ali era uma coisa do tipo, nossa, estou empreendendo, muito legal com isso daqui. Mas foi um bom lugar de validação, assim, porque eu realmente fiz um protótipo funcionar, que nem era aplicativo, era o meu WhatsApp, as pessoas me mandavam um WhatsApp e eu ligava para os motéis e reservava. Só que eu imprimi um folheto com isso e desci na Rua Augusta aqui no sábado à noite entregando esses folhetos e assim, e o meu telefone começou a tocar. Então, foi ali que eu tive valiosas lições, sabe? Mas existia necessidade, você percebeu a necessidade, o negócio funcionava. O que aconteceu é que grandes players conseguem Exato. Então, colocar você precisa facilmente entender... o que você faz no negócio. Por isso que a validação, ela não é só a validação do modelo de negócio. Você precisa validar o modelo de negócio, precisa validar o mercado, você precisa validar o canal de aquisição, você precisa validar... Você está sempre validando, né? Você nunca cansa de validar. Até porque você, de repente, vai e monta um negócio e toda hora tem alguém falando que vem uma tecnologia aí que vai matar o meu negócio. Então, eu estou sempre validando se essas coisas funcionam ou não, até que ponto. E essa foi sua primeira empresa? Essa foi a... digamos que sim, vai. Antes tinha, mas era mais careta e era atuando na área de projeto. Sua primeira startup foi essa? Minha primeira, baseada em tecnologia, era essa. A outra foi de voz, né? Então, eu queria fazer uma tecnologia que trouxesse às pessoas que perderam a fala a possibilidade de falar de novo acessando a própria voz, por meio de um sintetizador de voz. E esse estourou, assim, todo mundo achava a ideia muito boa, tanto que até hoje está aí, em vários lugares, assim, não é a minha tecnologia, esse dinheiro não veio para mim.
Mas na época, 8 anos atrás, isso era uma coisa muito sedutora para muita gente, essa tecnologia de voz. Mas o mercado que eu foquei, que era na área da saúde, era muito fechado e tinham muitas outras dores antes da voz. Mas esse também era um que, assim, eu saía me inscrevendo em prêmios para ganhar algum tipo de recurso, uma mentoria, uma entrada em alguma empresa. Ganhei vários, sabe? Então, aquele me ajudou a conhecer muita gente. Você vê que todo fracasso ele tem coisas positivas, né? Abre conexões, tanto que até hoje, assim, os primeiros clientes da minha empresa, inclusive até hoje, tem clientes que vêm de indicações de pessoas que eu conheci naquela época. Né? Então, quando você não tem nada e você está começando, você precisa de pessoas que acreditem em você. E elas acreditam em você com base no relacionamento que você construiu com elas. Então, eu construí bons relacionamentos ali, graças a essa ideia fracassada, vai. E toda essa sua história foi o que deu base para você construir a sua empresa de hoje. A de hoje, que é a Escuto, que veio também de uma jornada meio errada, que era, estou desenvolvendo uma tecnologia de voz aqui, aonde que isso vai funcionar, né? E esse é um erro que muita gente faz. Não, eu sou formada e trabalhei muitos anos com isso, eu vou montar um negócio disso. Muita gente faz isso. E eu estava fazendo exatamente isso. E aí, você não quer comprar isso daqui, que cabe, assim, ajuda muito você, vai ser incrível, vai ler sentimentos de todos os seus clientes. E aí eu fui mergulhando no mundo de call center, que é um lugar onde a voz é muito importante, e vi que as dores eram outras. E aí, quando eu comecei pedindo para pequenas startups ali que eu conhecia, quer deixar essa operação comigo? Só para eu testar aqui algumas coisas e ver, e aí eu vi que só de entregar uma qualidade boa num momento que é doloroso, você retém aquele cliente, ele te indica, ele fica encantado com a marca, e aquilo ali eu fui vendo muito cedo, assim, sobre, nossa, por que isso daqui está na mão, tá no fundo do quintal da empresa, sabe? O atendimento ao cliente. Então, foi ali que começou. E aí, eu que não tinha, acho que nada até então, quando eu pivotei, né? Enterrei uma e fiz outra. Quando nasceu essa ideia, em menos de uma semana eu tinha uma renda recorrente. E qual que era a ideia inicial que você A ideia inicial fora? era monitoria, controle de qualidade através de análise de voz. Então, as pessoas olhavam para as empresas e via que elas gastavam muito dinheiro ou tinham um controle de qualidade péssimo. Até hoje é ruim, assim, até hoje as pessoas ouvem os monitores, esse controle de qualidade, e não ouve 10% das ligações de um call center. Agora está mudando. Agora tem tecnologia de IA que consegue ler todas as interações e consegue trazer mais informação. Mas naquela época não. Então eu achava que essa era uma dor. Mas assim, por que eu tenho uma qualidade tão ruim? Essa era a pergunta que vinha antes do controle de qualidade, sabe? Então, não adianta eu fazer uma coisa que lê 100% das interações e aí a qualidade vai continuar sendo E não vai ruim. resolver nada. É isso. Então, eu dei um passo para trás e falei, vamos tentar fazer isso com uma qualidade melhor? Que premissas eu posso ter? E a premissa era flexível, então eu preciso criar uma oportunidade de trabalho que seja flexível, que seja remota e que pague bem. O remoto e flexível já me ajuda a pagar melhor, porque eu não tenho que pagar a infraestrutura. E aí, toda vez que eu divulgava isso num grupo de mãe, né? Você sabe, quando a gente vira mãe, o grupo de WhatsApp vira uma coisa poderosíssima, né? Você solta lá, gente, preciso de dentista. Amanhã eu tenho 50 indicações de dentista. Aí, gente, eu tô precisando de alguém para fazer isso, paga tanto, não sei o que lá. Um grupo de 100 pessoas. No dia seguinte, tinha 800 currículos. Só mãe. E aí, que é o trabalho flexível em casa. Que é o trabalho flexível de casa. Só mãe. E assim, aí eu vi que a coisa fez um... E aí as primeiras pessoas que vinham topando fazer esse trabalho comigo eram todas mães de filho pequeno e que tinham sido... Ou queriam sair do mercado, ou não estavam conseguindo, ou queriam gerar alguma renda no momento que elas não estavam conseguindo, e eram todos assim, neurocientista, arquiteta... Pessoas com formação... jornalista com pós em semiótica. Essa foi a minha CMO, sabe? Depois. Mas, na época, ela estava topando ali fazer atendimento ao cliente. Porque dava condições que ela não estava conseguindo encontrar antes. Então, que... Virou. Você vê o que... Mas que maluquice, assim, porque você estava
tentando criar uma solução, viu que não é nem que ela não ia, faria sentido, né? Que de repente não ia resolver o problema que você gostaria de resolver. Exato. Que é o atendimento ser melhor. E você resolveu um outro problema, que é mulheres querendo trabalhar de uma forma mais flexível que o mercado corporativo não permite, né? Exato. E aí, assim, foi ali que eu comecei a ver. É isso, quando eu vi o tipo de capacidade que eu tinha ali fazendo atendimento ao cliente. E inclusive com um profissional diferenciado, né? Exato. Não é primeiro emprego, não é uma pessoa que não sabe, que não entende de dinâmicas do mercado, é uma pessoa que olha para aquilo e entende o peso estratégico que aquilo tem para a empresa. E aí, assim, os relatórios que a gente produzia em cima das operações, até hoje, né, os relatórios que a gente produz, eles têm um peso muito grande dentro das empresas, porque eles não estão só trazendo... X% foi disso, tantos por cento foi de pedido de cancelamento por causa de, sei lá, valor tá caro, tantos por cento foi disso, e muitos relatórios, inclusive, de call center, vêm com 50% de outros. Assim, o que são outros, gente? É porque tem uma lista gigantesca de categorias e o atendente de call center morre no meio e bota outros, entendeu? Então, a gente traz uma coisa muito mais qualitativa, quase uma consultoria ali agregada ao atendimento ao cliente. E aí a empresa muda posicionamento estratégico, inventa um produto novo. E isso a gente foi percebendo muito rapidamente. Assim, isso está muito no core do que a gente faz até hoje, sabe? É um atendimento ao cliente? Mas ele ajuda a empresa a redesenhar toda a experiência do cliente, ajuda a empresa a reter, ajuda a melhorar todas as métricas. E aí o que vocês fazem é unir tecnologia com esse trabalho humano que é necessário no atendimento. Exato, porque de nada adianta eu colocar 500 mulheres fazendo um trabalho repetitivo sem margem para criatividade. Isso não precisa de gente, realmente não precisa, só prejudica, porque a pessoa fica, por que eu estou falando com você? Por que me manda um e-mail, me manda um botão, me manda um negócio? Então, o que a gente faz, a gente tenta entender bem essa jornada da experiência do cliente, da empresa, entender aonde que a gente consegue criar eventos memoráveis que faça com que a lembrança das pessoas sobre aquela experiência seja incrível. Então, quando uma empresa te contrata, a primeira coisa que você faz é fazer esse mapeamento do atendimento. Mais ou menos. Quando ela contrata, a gente resolve. Ela treina e bota a gente para fazer o atendimento. A jornada ela vem vindo depois, com o tempo. Porque, assim, talvez, às vezes, no primeiro relatório a gente já vê de cara, assim... Você colocou a gente para fazer isso daqui, mas, assim, isso daqui, tem uma IA prontinha aqui para você fazer isso e automatizar essa parte. Mas aqui, e aí dando o exemplo da colonoscopia, né, da clínica da colonoscopia. Se você colocar alguém ligando para a pessoa no dia do preparo da colonoscopia, não sei se você já viu alguém... Minha mãe, para se preparar para a colonoscopia, foi um parto. Ela desmarcou várias vezes, porque no meio do dia ela cansou da dieta. A minha mãe fez isso também. Marca a colonoscopia e desmarca. Eu acho que as clínicas devem estar com esse... Deve ter essa dor. Essa dor aí de pessoa desmarcando e não comparecendo. Se tem alguém ligando... e tranquilizando a pessoa sobre o processo, ou dando ideias de receitas, ou acompanhando a pessoa nesse processo, esse é o momento em que uma interação humana retém aquela cliente por muito tempo, porque ela não vai mais fazer colonoscopia em outro lugar, e ela vai indicar, porque todo mundo tem que fazer colonoscopia, para todo mundo. Não é... Você precisa ser inteligente quando você olha para a experiência do cliente, né? E olhar para a experiência do cliente é olhar para como que o cliente lembra da experiência. Não sobre tudo. Nem tudo precisa ser incrível, sabe? Não é assim. O agendamento lá no começo, de repente, a IA resolve. Não precisa, exato. O agendamento não tem grandes coisas, sabe? Você precisa entender em que momento você consegue fazer a diferença e a pessoa realmente guardar aquilo para si. Mas tem um ponto que todo mundo fala bastante, que é sobre a inteligência artificial acabar com o call center. Então, não preciso mais de ninguém, a inteligência artificial vai resolver. Sim. Não é verdade? Assim, o trabalho mudou, mas ele não diminuiu. Isso é o que eu estou vendo daqui. Então,
Fora que eu já estou acostumada com essas versões cataclismáticas, né? Quando a Escuto nasceu, era o chatbot que ia matar todo mundo. Mas vem cá, o bot está vindo aí, o que você está abrindo um call center? Porque eu sinto que essa interação humana, quando é feita de qualidade, ela gera muito valor. E não só em atendimento, em vendas também, tá? Então, assim, vendedor, aquela coisa que também precisa ser bem humanizada, né? Principalmente para tickets mais sensíveis ou para vendas que é mais consultivas. Aí, quando eu olhava para isso, todo mundo fala isso, eu falei, beleza, vocês estão falando isso, mas, ao mesmo tempo, as empresas estão precisando muito disso e estão gastando muito dinheiro com essa outra parte, né? Então, teve, bem no início, quando a IA abriu a API para todo mundo fazer as integrações, a gente teve um baque. Não vou mentir, a gente teve um baque. Mas duas coisas eu fiz. Primeiro, além da gente ter um baque, a gente se reorganizar e se reestruturar para fazer uma coisa mais enxuta, a outra era, se isso vai derrubar o nosso negócio, eu quero ser a primeira pessoa a saber. Então, a gente vai testar tudo o tempo inteiro. Não que a gente já não testasse, mas testar com isso do tipo, tente fechar, escuto. Tenta acabar com esse contrato aqui fazendo isso. E a gente não só não consegue, mas a gente consegue melhorar muito a qualidade do serviço que a gente já prestava. Então, eu acho que é isso. Aliar, quando você usa, você não vou usar a calculadora, porque é muito melhor fazer cálculos assim, na papel e caneta, ou no... Como é que é o nome daquilo? Planilha? As bolinhas passando para lá e para cá? Tá. É assim, esse negócio aí. Essa palavra vai vir no final desse podcast. Então, não faz sentido. Não é que é contra, mas quando você começa a usar isso e ver, tipo, nossa, aquilo que antes eu demorava 30 minutos para fazer, eu consigo fazer na hora se eu integrar o histórico das pessoas em todos os canais. Isso precisa ser feito. Então, isso a gente se coloca para fazer. Então, foi aí que a gente conseguiu aliar a tecnologia, mas foi sempre pensando em prestar o serviço com melhor qualidade e não em substituir. Como que eu consigo melhorar bem a experiência do cliente aqui? Cara, a gente precisa integrar isso daqui não está bom. O atendimento está demorando isso tudo porque a gente tem que olhar em 18 páginas diferentes, sabe? Interessante. A gente... Tá todo mundo muito perdido com essa história de inteligência artificial ainda, né? Quem fala que não, tá mentindo. Tá mentindo. Pode ter certeza que tá mentindo. Tá todo mundo muito perdido, as empresas muito perdidas, e a gente fala em automação e... Automação é diferente de inteligência artificial, né? Enfim, mas a gente fala muito em automatizar algumas coisas, as empresas estão perdidas sobre isso, não sabem o que automatiza e tal. Então, daí talvez venha uma ideia equivocada de, vou automatizar meu atendimento, alguma coisa assim. E equivocada que eu falo é porque, de repente, você não está olhando para isso de forma estratégica. Exato. Então, o atendimento ele deveria ser estratégico. Sempre. Porque assim... E as empresas talvez não estejam olhando assim na maioria dos casos. Vamos pensar assim. Você tem uma empresa gigante que tem seus 20 milhões de clientes. Para ela perder 2 ou 3 clientes porque o atendimento foi ruim, para ela tá ok. Para uma empresa pequena que tem seus 1.000 clientes, perder 2 ou 3 clientes tem um peso completamente diferente. Então, essas empresas... a margem de erro é bem menor. Então, as grandes vão demorar um pouco, porque para elas é também muito caro arrumar algumas coisas, mas as pequenas, elas precisam olhar para isso com muito cuidado. Porque não só quando a qualidade é muito boa a gente fala para todo mundo, quando a qualidade é ruim a gente fala para todo mundo também. Então, isso, se você não der atenção para isso e só se preocupar em vender, em tracionar, e bota num lugar onde as pessoas não têm a capacidade de reter aquilo que você construiu, vira um ralo. Tudo que entra, sai. E assim, eu passei por isso também, viu? Olha, a vida é assim, cuspir para cima, né? Principalmente escalando serviço, assim. A gente teve um momento na pandemia que a gente fez... Começou com 30, saiu com 300. É assim que começou a pandemia, foi assim que terminou a pandemia. Várias coisas ficaram para trás, porque a gente ou subiu gente muito rápido que não estava pronta para subir, ou contratou gente muito rápido que a gente devia ter testado mais antes. E aí teve vários lugares onde a gente pecou na entrega e depois precisou voltar lá. E aí a gente pode até falar um pouco sobre como recuperar serviços ou como recuperar quando a coisa dá errado. Né? Por exemplo,
Isso é um livro não sei se você já leu Rápido ou Devagar, do Daniel Kahneman. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre como o cérebro, a psicologia do consumo funciona, né? Quando a coisa dá errado, a pessoa sai... Okay. Quando a coisa dá super ok e tudo funciona lindamente, a pessoa te dá um NPS lá em cima e você sai satisfeito, é uma coisa. Quando a coisa dá errada e você recupera esse serviço, a satisfação da pessoa vai acima do que se nada tivesse dado errado. Como se você... se nada tivesse dado errado, a pessoa sai mais satisfeita quando dá alguma coisa errada e você consegue recuperar esse serviço. Ou seja, o erro é uma belíssima de uma oportunidade. Então, você precisa atacar ela com recurso, com marketing, entender, não entregamos, eu vou ser a primeira pessoa a falar, eu não vou cobrar. Eu não vou cobrar, não tenho condição de não cobrar. Mas, olha, eu não vou cobrar esse mês, eu não vou cobrar o próximo. Mas o terceiro você vai voltar a pagar, porque eu vou entregar. Entendeu? Então, assim, quando você... E aí a pessoa vira e fala, nossa, então você vai cobrir os custos aqui da minha operação por causa do erro que você fez? Isso é raríssimo. É raríssimo. Muito pouca empresa faz isso. Então, pensar em como você consegue ver o que as outras empresas não estão fazendo quando dá errado, que a gente pode fazer, e isso normalmente não só não custa caro, como já custa para a empresa, né? Porque se você pensar no ticket que está indo embora, o investimento para reter aquela pessoa ali é bem do necessário e traz um ROI altíssimo. Vocês já conseguiram reter cliente assim? Bastante. Aprendendo a duras penas, bastante. Mas, assim, meu financeiro sempre reclama. Marina, você está dando 2 meses de graça para aquele cliente? Você sabe que isso está dando 50 mil reais, né? Eu falei, não sabia não, mas olha, tô. Porque no final... Mas no longo prazo isso faz diferença, né? Exato, é 50 mil reais se você olhar esses 2 meses que eu tô dando. Mas se você olhar que depois esse cliente está comigo há 2 anos, depois desses 2 meses... Valeu a pena os 50 mil que você perdeu. Tá pago, tá muito mais do que pago, entendeu? Alguém falou que vocês estavam loucos? Prazer, Marina. Todo mundo fala que eu sou louca desde os meus 2, 3 anos de idade. Então, assim, tô um pouco acostumada com isso, eu até gosto. Se a pessoa não me acha louca, eu começo a fazer alguma loucura pra pessoa já saber quem eu sou, entendeu? E como manter a gente falou isso em algum outro episódio aqui. As empreendedoras falaram. Você resolve empreender? Vem todo mundo te dar conselho, até quem nunca empreendeu na vida. Até quem não entende nada do que você está fazendo. Até caras que as pessoas fazem já sinalizam coisas para você, né? Gosto de onde você está indo. Como você fala, não, tenho essa ideia. Vai dar certo, vai funcionar. Isso faz sentido, sim. Em um mundo que tem um monte de gente te falando que não. Imagina, você vai fazer isso. A inteligência artificial não vai precisar de você. A inteligência artificial está fazendo tudo. Sei lá, eu acho que você deve ter ouvido milhares de coisas, assim. Sim. Como você conseguiu falar não? O que eu tenho aqui faz sentido. Eu vou seguir. E chegar aonde vocês estão hoje, assim. O que te deu força para se manter focada no que você acreditava? Porque tem uma coisa do não ser só o que o papel está te mostrando, o que os dados estão te mostrando. Tem o seu interno de que aquilo vai funcionar. São 2 coisas. Fracassos, os fracassos anteriores todos ajudam eu a entender que eu estou no caminho certo e a confiar no meu instinto. Então, assim, para te dar uma ideia, né? A startup que eu tive antes, ela ficou famosa. Tinha todo dia a Globo, o SBT querendo marcar alguma entrevista comigo, fazer uma matéria comigo. E eu falava assim, eu não tenho nada. O que vocês estão fazendo? Não tenho. Eu tenho pitch. Quer ir lá ver o pitch? Quer falar com a pessoa? Tal, tenho isso. E aí, quando eu virei e abri a Escuto, a Globo até hoje não me ligou, entendeu? A SBT, nunca, acho que assim, agora até aparece um pouquinho, assim, mas a Forbes e a Exame apareceu, alguns anos depois. Mas naquele início, todo aquele barulho sumiu. Mas eu tinha barulho de cliente pagando. Então, eu acho que foi isso. Eu sei que vocês estão falando isso, eu sei que todo mundo acha que eu tô louca.
mas eu tenho uma empresa que precisa tanto de mim a ponto dela pagar para mim com recorrência e tá aumentando e tá indicando e a coisa tá circulando num orgânico de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Então ali eu soube aprender a não ligar para essas opiniões que não estão relacionadas ao lugar que eu estou atuando. Então, isso é muito ruim quando a pessoa está começando, principalmente que agora empreender é uma coisa que é um conteúdo que gira bem, que as pessoas falam muito, que é... Essa pessoa está falando isso com que autoridade sobre o que eu estou fazendo? Às vezes ela pode ter sido bem-sucedida em outra coisa que ela fez, ou tem... A grande maioria das pessoas tem algum interesse em você. Então, se você descobre qual você aprende a se blindar um pouco mais. E a outra coisa é terapia, né? Então, assim, terapia. A outra coisa é terapia. Porque ainda mais quando você tem, na época, 2 filhos pequenos, uma pandemia, trancada em casa, a autoestima para ir lá no chão e você virar e falar, você tem razão, tá tudo errado, esse negócio vai fechar. Então, a terapia ajuda você a colocar as coisas nos lugares certos, né? Você começou a empreender, você já era mãe? Foi esse o gatilho, inclusive, viu? Eu percebi a sua primeira empresa lá do motel, Isso. Você já era mãe? Foi esse o gatilho. Ele tinha 1 ano e eu não... Antes, eu acho que talvez antes, porque como eu não tinha ninguém dependendo de mim, tudo bem eu ficar pulando de um emprego para outro, ou começar uma outra faculdade, ou fazer aquilo ali, sabe? Não tinha um ser humaninho que depende de mim e que olha para mim e vai olhar para mim em muitos momentos para tomar decisões sobre a própria vida. Então, foi ali que foi a minha grande virada de chave. Cara, é muito interessante isso, né, da maternidade. Falam muito sobre a gente resolver empreender depois que se torna mãe, mas sempre muito no lugar de o mercado corporativo não aceita as mães. Isso existe, tá? Não tô dizendo que não. Sim. Mas eu acho que tem algo que é muito maior no resolver empreender depois que você vira mãe. Que é o corporativo não fazer mais o menor sentido. Você enxergar que o que a gente vive no corporativo não faz o menor sentido pra ninguém, sabe? Então, eu acho que talvez o fato de você ter vivido sempre pulando de lugares e tal, é porque o seu perfil nunca se enquadrou no corporativo. E eu falo isso, assim... Eu trabalhei muitos anos em empresa, né? Então, eu me formei, eu já fui pra Globo. Fui contratada eu era estagiária, fui contratada na Globo. Nave mãe, já de cara. Já de cara. Então, fiquei 5 anos na Globo São Paulo, fiquei mais 2 anos numa afiliada no interior, depois eu fiquei 10 anos no Pequenas Empresas, que aí já era um esquema um pouco diferente, a gente era PJ. Eu fazia um trabalho que eu gostava muito, falando de empreendedorismo e tecnologia. Antes de ir pro Pequenas, eu queria empreender. Porque eu já não me via mais no jornalismo e naquele esquema da redação. E ali eu tinha um esquema de redação um pouco diferente do que era o normal ali. Que é mais parecido com o mercado corporativo. E aí eu falo assim que eu estava lá e construí minha carreira ali. Mas eu nunca me senti à vontade. Nunca me senti à vontade. Na redação, no esquema como o corporativo funciona... nas politicagens, no mau sentido que você precisa fazer para você crescer. Então, nunca me enquadrei. Talvez você sentisse isso de uma outra forma, né? Eu acho que a gente tem perfis diferentes, mas... então, talvez o fato de você pular e procurar tantas coisas diferentes é porque, de fato, o esquema como as coisas são... não acolhem o seu perfil, mas a verdade é que no fim das contas, ninguém é acolhido no corporativo. A gente vai vestindo máscaras para se encaixar num modelo que a gente criou na Revolução Industrial e que a gente acha que tem que ser assim até hoje, sabe? E aí eu acho que quando a gente vira mãe, a gente primeiro não vê mais sentido de ficar se enquadrando, de ficar batalhando para se enquadrar. E o outro a gente pensa... nesse todo, sabe? Esse corporativo, ele não faz sentido para absolutamente ninguém. Sim.
E aí, talvez, acho que esse empurrão de querer construir algo que seja diferente, sabe? E esse foi um gatilho pra você? Total. A maternidade? Foi? Total. Eu já, o que eu falei, né? Eu já queria. Quando eu estava muito insatisfeita fazendo o jornalismo que eu fazia antes, que era nos jornais locais. Eu estava no interior na época. E eu cobria muito acidente, violência. Eu vivia em delegacia. Ou eu cobria coisas que a prefeitura deveria estar fazendo e não fazia. Então, assim, era só coisa ruim. Sim. O mundo era péssimo, todo mundo era horrível, nada funcionava. Eu falei, não aguento mais isso, não quero mais fazer. Eu morava no interior. Eu queria estar aqui, em São Paulo. Então, assim, sabe, nada estava fazendo sentido. Eu falava, cara, eu fico aqui, sozinha. Eu namorava na época. Meu marido é de Ribeirão Preto, a gente se conheceu lá, mas ele estava morando em Campinas. Então, você falou, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu fico pulando daqui em Campinas, em São Paulo e não sei o quê. Cara, não tá fazendo o menor sentido. Onde eu vou chegar com isso aqui, né? Eu falei, quero empreender. Na época, era aquelas listas de franquias baratas. Lembra dessas listas? Eu ficava olhando essas listas. Não, eu falei, legal, eu tenho essa grana, eu posso abrir isso aqui, vou fazer tal coisa. Essa franquia de limpeza. Umas coisas nada a ver, assim. E aí, eu consegui um trabalho numa redação aqui em São Paulo, que eu achei que ia ser um trabalho um pouco mais tranquilo, no sentido de ter rotinas de horário. No fim, não foi. Fiquei 3 meses nessa emissora. E aí, eu saí num corte. Falei, maravilha. Peguei a grana. Depois você me fala qual que é. Em off. Era Band, não tem problema. Tá, ok. Eu só trabalhei lá na Globo e na Band. Cara, foi horrível. Foram 3 meses terríveis, assim. Erro de contratação, porque me contrataram... a gente quer dar uma pegada de cidade pro jornal. E eu, jornalista de SPTV, né? Meu cidade é o SPTV. Eles queriam dar uma pegada de polícia. Cara, eu não faço polícia. Não quero fazer polícia. Não tenho esses contatos, né? Não... Balanço geral, Exato, era isso. isso. Então, assim, cara, eu não me encaixava em nada naquilo. Então, assim, foram 3 meses terríveis, teve um corte. Eu saí nesse corte, foi maravilhoso, porque eu juntei uma grana. Falei, legal, agora eu consigo ficar um tempo sem... Não tinha filho, não tinha nada. Quando eu voltei para São Paulo, voltei para casa dos meus pais, falei, eu fico tranquila, vou empreender. Na época, eu comecei a cutucar várias coisas. Tinha rede social, mas não era como é hoje, né? Então, eu falei, cara, vou pegar pequenos salões de cabeleireira aqui no meu bairro... Eles precisam fazer conteúdo para as redes. Só que ninguém entendia isso na época, sabe? Mas olha... Eu pensava isso e eu acabei desistindo, sabe? Porque ninguém viu o valor do conteúdo. E era nessa ideia, assim, de criar conteúdo pro cabeleireiro, pro não sei o quê e tal. No fim das contas, uma diretora da Globo acabou abraçando pequenas empresas e ia mudar toda a estrutura do programa e me chamou para fazer parte. E aí eu falei, cara, maravilhoso, né? Porque eu vou empreender, vou trabalhar aqui e vou ter informações para empreender, que é o que eu quero fazer. Privilégio, exato. Tô com uma invejinha. Quero empreender. Vem aqui coordenar um programa e conhecer de perto todos os empreendedores. Eu acompanhei startups, acompanhei muito esse ecossistema de inovação cara, me realizei muito no Pequenas, me envolvendo com informação bacana, pessoas querendo fazer coisas legais, só... energia positiva, assim, né? Então, foi muito bom. Eu fiquei lá uns 10 anos, mais ou menos, sempre com essa ideia de empreender e, de certa forma, eu ia fazendo isso em paralelo, assim. Então, surgiu a oportunidade de fazer conteúdo numa rádio. Eu ia lá e abraçava. Surgiu não sei o quê, eu fazia evento, fazia não sei o quê. E fui fazendo meu conteúdo ali em rede social, em paralelo, e criando isso como um negócio. Só que sempre muito paralelo e limitado por estar na Globo e não poder fazer, né? Engravidei em 22, meu filho nasceu em 23, eu fiquei mais um ano no Pequenas. E querendo empreender. Aí cara, e aí tem todas umas loucuras, né? Eu falei, não quero mais. Muita coisa de tecnologia, acho que, sei lá, já o ecossistema de startup não era o mesmo. A gente viu um monte de startup fazer o que o mercado corporativo tradicional fazia, e isso me decepcionou muito na época, eu fui me afastando. Eu falei, não, quero abrir um negócio bem tradicional. Eu fiz matéria com uma livraria de infantil. Falei, cara, é isso, vou fazer isso. Eu juro, eu procurei imóvel para alugar, para abrir a livraria.
Aí, e na época já querendo sair do programa. Eu falei, não vou fazer, porque se eu fizer isso, eu vou descapitalizar, não vou ter grana, não vou conseguir sair do programa e vou ficar mais amarrada em estar num trabalho que eu não quero e fazer um negócio. No fim das contas, eu acabei tomando a decisão de sair e empreender com conteúdo, o que é uma loucura, mas hoje, assim, e isso é louco, assim, acho que é toda uma trajetória. De sair, tentei monetizar minha rede, mas eu não quero fazer isso da forma como a maioria das pessoas fazem. Não, vou tentar o conteúdo, isso também é super complexo, patrocínio e coisas do tipo e tal. E hoje eu acho que a gente está chegando, de fato, em um produto que faz sentido para empresas, para pequenas e médias empresas e que a gente consegue monetizar. Ainda não está publicado, divulgado e estruturado, porque a gente ainda está entendendo como fazer isso da melhor forma, assim, até divulgar. Mas, enfim, que loucura. Eu falei que ia acontecer isso. Eu falei que ia acontecer falando isso, de que a mim gente aqui, ia começar a inverter essa mesa rapidinho. Mas é isso. E ser mãe foi um empurrão para fazer uma coisa que eu já queria fazer. Sabe? E não é que eu fui empreender porque fui mãe e meu emprego não me aceitava. Porque ou não tem sei o quê. isso também, né? Mas tem. Mas de certa forma também foi. Sim. Porque eu quero ter flexibilidade. Eu quero poder falar, hoje eu pego meu filho na escola. Então, hoje eu não vou conseguir pegar meu filho na escola porque surgiu uma reunião, não sei o quê. Beleza, eu me viro aqui, alguém consegue pegar meu filho. Mas na maioria das vezes, eu consigo encaixar isso na minha rotina. Eu não conseguia estando no meu trabalho, no programa, por exemplo, sabe? Então, não é que o meu trabalho me dispensou, mas eu não me encaixava mais naquele trabalho, né? Então, acho que também tem esse outro empurrão, assim. Sim. Mas eu flerto com essa livraria que você falou, que você quase abriu, que não é uma livraria, mas eu tava falando com a minha psicóloga, não sei o que, sobre dinheiro, e aí ela falou assim pra mim, Marina, primeiro eu preciso te parabenizar. É raro a psicóloga querer parabenizar você, né? Ela falou, quero te parabenizar porque você é uma das poucas, eu acho que é a única paciente minha que fala de dinheiro abertamente comigo. Aí eu falei, e quanto você ganha? Então fala pra mim, quanto você ganha? Ela falou pra mim assim, eu ganho 30 mil reais. E aí eu fiquei assim, e você tem o quê? Assim, só um contador e um consultório e tá pago, né? E os seus pacientes indicam outros pacientes e ela nem rede social tem. Ai, aquilo me deu uma inveja, assim, porque, nossa, né, eu trabalho com uma... E aquilo que você falou, né? Eu vejo startup crescendo e virando corporativo igual. Eu vejo muito isso. E eu também fico sempre tentando fugir disso e em alguns momentos eu vejo que talvez eu precisasse ter um pouco disso também. Então, é um lugar de gestão complicado quando você cresce, né? Uma coisa é ter uma empresa de 20, outra coisa é ter uma empresa de 500. Então, isso tudo é muito... Eu tô sempre tendo problemas que tem uma magnitude muito grande e eu fico... Que inveja da minha psicóloga que ganha 30 mil e só paga contador. Inclusive, não precisa nem ter consultório mais hoje em dia, né? Ela pode atender online, de qualquer lugar. Várias vezes ela só me atende de casa mesmo, mas ela tem o consultório lá do lado da casa dela, que às vezes ela vai quando ela tá afim. Mas eu flerto com essa é a minha livraria que eu flerto, mas eu não sou psicóloga, não dá pra abrir consultório. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante, assim, do empreendedorismo e no fim é um pouco do que é sucesso, né? O que é sucesso para cada um. Eu tava vendo meu marido hoje conversando com o irmão dele e falando, o irmão dele falando, eu quero ter liberdade, eu quero, não sei o que, eu fiquei pensando, cara, liberdade para cada um é uma coisa. Então, às vezes, você trabalhar com algo que você realmente gosta e está satisfeito, independente da complexidade que aquilo vai ter, também pode ser uma forma de liberdade, sabe? Exatamente. Você precisa se conhecer bem para entender que tipo de liberdade é essa que você quer. Eu quero a liberdade de escolha. E para eu poder escolher as coisas, eu preciso ter poder. É isso, assim. E esse é um lugar onde eu vejo que muitas mulheres se perdem, às vezes. Mas eu quero ajudar, eu quero ter um negócio que faz isso. Se você não tem dinheiro, não esquece. Então, você precisa ter dinheiro, você precisa ter poder, você precisa ter influência, você precisa ter uma moeda de troca, né? Você precisa ter esse nível de poder. Isso, para mim, era muito importante. Porque se eu não tiver, eu não consigo obedecer ninguém. É complicado. Já tentaram, não é fácil. Minha mãe também já reclamou muito disso. Então, esse é o único jeito que funciona para mim.
E assim, eu atropelo processos da minha empresa todo dia, todo dia. É muito ruim, todo mundo reclama. Ah, quem que foi que fechou esse cliente aqui que tá tudo errado na plataforma? Ah, foi a Marina, né? Pois é, fui eu. Vocês resolvem isso daí pra mim, né, gente? Vocês resolvem, obrigado. Mas de alguma forma funciona, né, Má? Funciona? De alguma forma, esse seu perfil caótico te trouxe aqui. Exatamente. Então, você precisa ter perfis complementares sempre, né? Então, sempre. Você precisa ter perfil complementar sempre. Então, eu sei que o meu perfil caótico, ele tem um faro muito bom para problema e resolução de problema. Uhum. Então, eu consigo resolver rápido, eu consigo ser criativa, eu consigo pensar em coisas rápidas. Mas na hora de implementar e fazer essa coisa realmente rodar nos dias chatos, sabe? Eu sou apaixonada pelo 0 a 1. Adoro. Eu fico horas no meu TikTok só vendo ideias de negócio doida que as pessoas estão fazendo no mundo, sabe? É uma coisa assim, igual você com pequenas empresas, grandes negócios, eu sou assim com o meu TikTok, entendeu? Só que eu não vou lá e conheço essas pessoas. Ou seja, por isso que a minha inveja bateu num lugar profundo. Ela não foi só, tipo, ai, que legal. Não, eu falei, pô, ela faria isso. E eu me perdi totalmente no que eu estava falando. Lembrei. Perfis complementares. Exato. Então, eu sei até onde... Eu sei onde eu brilho. E o fato de eu saber onde eu não brilho também ajuda a me cercar de pessoas que fazem a coisa acontecer, né? E você consegue delegar tranquilo? A gente consegue... Hoje mais, né? Porque é uma jornada. É uma jornada. Você é uma CEO quando a empresa tem 5, você é uma CEO quando a empresa tem 6, você é uma CEO quando a empresa tem 200. Muda muito o tipo de liderança que você tem que ter, né? E o vício de cair e voltar para a operação, ele tá sempre ali, te tentando. Porque, tipo, eu tenho certeza que se eu mergulhar ali, eu vou resolver esse problema. Certeza. Só que aí a gente vai aprendendo a liderar de um outro jeito, onde a gente inspire as pessoas a agir com mais criatividade, a agir com mais vontade. E também tem que tomar decisões dolorosas, que se você tem pessoas que realmente não alcançam o batente, elas podem ter sido muito boas na empresa que tinha 20 pessoas, mas elas não vão ser boas para a empresa que tem 300. Esses são aprendizados dolorosos que a gente vai tendo ao longo da jornada de uma empresa que cresce. Entendeu? E hoje vocês estão com quantas pessoas? Olha, assim, hoje fixas, assim, que tem contrato ativo hoje com a gente são 600, mas tem uma sazonalidade. Ano passado chegou a ter 1.200 em uma época. Foram... Bastante, né? Exato, bastante. Muita gente. Tem vários momentos que você fica assim, meu Deus, eu perdi totalmente o controle disso daqui, o que está acontecendo, ainda mais esse serviço. E tem outros que eu viro e olho e falo assim, a gente é muito foda. Olha isso que a gente está fazendo, gente. Então... Principalmente porque quando a empresa ficar grande, meio que o que só chega em mim é problema. E aí, às vezes, eu tomo a liberdade de mergulhar nos lugares sem aviso. Que gente, quero falar com todas as lideranças. Está aqui o link da minha agenda, marca todo mundo comigo. E aí eu vejo a empresa de outro jeito, sabe? Eu não fico só recebendo problema. Porque os problemas que chegam até mim são são BOs, não são probleminhas, são BOs. Você vê números, você vê coisas, você vê o que as pessoas estão fazendo, beleza. Mas quando você tem o feeling ainda das pessoas, isso para mim ainda é muito rico. E quantas empresas vocês atendem hoje, mais ou menos? Uns 150, alguma coisa assim. Tamanho entre 100 e 200. Fica variando ali entre 150. São essas empresas em crescimento, né? São. Que você falou que tem mais essa dor do atendimento. São empresas que em crescimento, ou empresas às vezes que captaram e não sabem direito como estruturar isso para crescer, ou empresas que cresceram e está tudo bagunçado e não soube fazer e me chama. Então, esse é o nosso cliente ideal, assim. Então, startups, vocês aí que estão captando com aquela qualidade maravilhosa, quando você captar, dá uma ligadinha aqui pra gente, tá? Que a gente te ajuda. E, normalmente, qual que é a dor dessas empresas? O que faz elas procurarem a Escuto? A dor é perder a qualidade com o crescimento. E se você não se estrutura bem... E aí, de repente, cresceu, você quer crescer. Mas, às vezes, você não tem certeza que você vai crescer. E, às vezes, as empresas crescem assim, um tanto que elas não estavam realmente preparadas. E não tem como se preparar. Tanto que eu também passei por isso, né? Mas crescer qualidade do atendimento, isso hoje é uma coisa que eu já consigo fazer muito bem. Crescer qualidade do atendimento, crescer qualidade de vendas. Olha, a pessoa já entendeu como que ela faz ali para vender, ela mapeou boas coisas. Taca na minha mão, consigo colocar 20 pessoas aqui amanhã para poder vender. Entendeu? Com qualidade. Então, isso esse é o momento. E
as pessoas que vocês colocam em atendimento ainda tem aquele perfil de quando você colocou no grupo de mães? São mulheres? São com boa formação? São. Assim, houve um momento em que derrapamos aí. Mas no início, o que eu fazia era um pouco ilegal, tá? No início isso pode ir pro ar. Mas vai, não tem problema, tudo bem. Mas a gente fechava um cliente que tinha um volume bom e ele contratou com a gente 2 posições. Eu colocava 10 nessas 2 posições e pagava elas para trabalhar comigo por uma semana. Dessas 10, às vezes mais, às vezes 20, as 2 que ficavam eram muito boas, porque eu vi como elas trabalhavam, né? Então, de cara, eu sabia que o processo de recrutamento, assim, eu não acredito em dinâmica, eu não acredito em entrevista, eu sempre soube manipular todas e acho que por isso que eu não acredito. Então, meu problema não era conseguir o emprego, meu problema era ficar. Então, eu precisava saber como que elas trabalhavam. E aí, durante um tempo, isso não era mais sustentável, né? Compliance, eu não posso colocar 10 pessoas compartilhando um login, isso não dá certo, eu coloco em risco o cliente da empresa, 1000 coisas. Então, isso ficou para lá, mas eu sempre quis voltar a fazer isso de algum jeito. Então, com alguns clientes eu negociava, posso colocar 5 pessoas aqui na primeira semana para a gente fazer um recrutamento? E é um custo que eu absorvia, mas eu sei que as pessoas que ficavam até o fim dessa semana ficam para sempre. Incríveis. São incríveis. Elas mostram como elas trabalham, elas mostram como elas correm atrás de informação, elas mostram como elas são elásticas. E cada cliente precisa de um perfil de atendimento, né? Não, cada operação é um universo por si só. Então, você aprendeu umas coisas ali, mas você vai entrar ali, você vai aprender outras e você precisa aprender fazendo. Então, eu preciso desse perfil de mulher, né? E aí, veio com a IA, eu falei, putz, acho que agora... Com a IA generativa, finalmente eu consigo fazer alguma coisa assim. Então, hoje a gente conseguiu criar um ambiente de simulação onde eu taco para todo mundo que tem interesse em trabalhar com a escuta a possibilidade de fazer quantas simulações quiser. E eu contrato as doidas que simulam mais de 200 vezes. Sabe? Então, assim, porque hoje a gente tem, para você ter uma ideia, tem um pool ali de 20 mil mulheres interessadas em trabalhar com a escuta. Isso parte o meu coração, mas, por outro, eu tenho uma dor também de... Como que eu qualifico? Eu não vou fazer entrevista com 20 mil mulheres, né? E aí eu coloco nessas 20 mil mulheres essa plataforma, a gente explica como é que funciona essa plataforma, elas entram e aí a gente observa daqui. Elas fazem a simulação, elas recebem feedback dessa simulação e a gente fica acompanhando. Dessas 20 mil, 1000 usaram. Dessas 1000 que usaram, eu tenho umas 5 doidas ali que usaram nesse nível. Então, de 20 mil, tem umas 5 doidas que fizeram mais de 200 simulações. São essas as doidas que eu quero, entendeu? Porque eu consigo ver garra. E aí, óbvio, tem as que fizeram 20, 30, cuidado, tá? Não é para fazer 200 simulações. Se tem gente aqui ouvindo e querendo trabalhar comigo na escuta, não é eu tô trazendo casos bem extremos. Mas quando eu criei um processo de recrutamento que me traz garra, não necessariamente ela tem a qualificação, até porque eu não tenho essa qualificação, então eu não consigo exigir isso delas, mas eu vejo o quanto elas querem, eu ouço ligações delas, eu vejo isso tudo antes do processo de contratação. E que interessante, né? Porque você não recruta pela formação. Não. Você recruta, de fato, pela forma como a pessoa trabalha. É isso. Genial isso. É que é difícil fazer em outros ambientes, mas pra gente isso deu super certo. Super certo. Muito eu consegui finalmente reproduzir aquilo que eu fazia lá no início. Eu falava, eu não posso errar, então eu vou botar 10 aqui e aí depois a gente vê. Foi meio que isso. E hoje, né, a gente falou sobre essa questão de misturar tecnologia com atendimento, que eu acho que isso faz algo com muito resultado, né? Para as empresas, e a gente não pode achar que a tecnologia vai fazer a parte humana. Porque existe ali uma necessidade, você já falou sobre ela aqui. O que faz um bom atendimento? Você, né, olhando a sua operação, que vocês entregam para as empresas. Qual é o atendimento ideal? O que faz um cliente sair realmente satisfeito? Pergunta difícil, Ju. O atendimento, porque eu estou fazendo agora de uma empresa fictícia, o atendimento ideal é aquele que não precisa existir. Então, vamos começar por aí. Mas não existe empresa que não tenha problemas. Mas o atendimento ideal é aquele que não só recupera o serviço que não deu certo, é aquele que excede as expectativas
num grau que nem a própria pessoa conseguiu pensar nisso. E poucas empresas fazem isso hoje em dia. Poucas. E isso é uma oportunidade de mercado gigantesca. Só que elas estão muito mais direcionadas para o funil, para quem está fora, para o marketing, e muito pouco direcionadas com o mesmo olhar para quem está na sua base, pagando para você e está dando errado. Então, tem algumas pouquíssimas empresas que olham para isso muito bem, né? A Disney é uma delas, é um baita case, mas não precisa ser a Disney para fazer isso, né? Então, teve que acontecer o atendimento. Como que eu não só resolvo e como que eu supero a expectativa dela ali a ponto dela ficar tão encantada que ela não te larga mais? Então, e vocês ajudam as empresas em diversas etapas? em todas as etapas, assim, até desde a prospecção no B2B, assim, a nossa pegada é relacionamento. Então, eu quero construir relacionamentos duradouros para aquela empresa. E eu posso construir relacionamento em qualquer momento da jornada. Se a pessoa nunca ouviu falar daquela empresa, ou se a pessoa está completamente sem paciência com aquela empresa, a gente consegue atuar. Sabe? Muito bom. Com bons resultados. Com excelentes resultados. E pensando na sua jornada, Má, você... Todo o caos. De não se enquadrar no corporativo, das empresas que não deram certo. Você imaginava que conseguiria construir a empresa que vocês têm hoje? Não. Inclusive, isso foi, sei lá, acho que no início é sempre um degrau depois do outro. Então, eu visualizo um próximo degrau. Eu chego nesse degrau, eu visualizo um próximo degrau. Eu não tenho sonhos muito além disso. Eu não consigo. A coisa fica muito solta e eu piro. Já tentei, né? Não é... Tem gente que tem, assim, putz, eu sei que em algum momento eu vou, tipo, Anitta, vou cantar no VMA e vou ganhar um Grammy. Eu sei que ela tem esse sonho grande, ela vai chegar lá. Eu não tenho meu Grammy, sabe? Eu não sei o que é, onde eu quero chegar. Então, é sempre um degrau depois do outro. E aí, eu perdi a pergunta. Se você imaginava que ia construir isso hoje. Se eu imaginava. Ou seja, não imaginava. Ela fala assim, nossa, eu não acredito que vai chegar um momento que eu vou falar para as pessoas que tem 100 aqui. No dia que eu descobri que tinha 100, eu estava com tanto BO da empresa para resolver que passou batido, entendeu? Eu nem comemorei esses 100 porque eu estava ali resolvendo isso, e aí veio 200, e aí veio 300. E aí, assim, falta às vezes, também parar para comemorar esses marcos, essas coisas incríveis que eu estou fazendo, porque durante muito tempo eu fiquei ali só no 0 a 1, né? E essa dificuldade do 0 a 1, que é gostosa, não vou mentir, é gostosa. Mas eu ficava ali, tipo, nossa, imagina um dia ter 100 aqui, e aí teve 100 e passou batido. Você não comemorou? Eu não comemorei. Então, não imaginava, mas imaginava e... Enfim, eu não respondi sua pergunta. Eu ouvi lide com isso. O Leandro Carnal falando hoje que alguém perguntou para ele se ele imaginava que ele estaria como ele está hoje, né? Ou fazendo o conteúdo, ou sendo um filósofo pop, né? E tal. E ele falou que não, mas ele falou que quem te fala que sabia que ia chegar onde está e que construiu aquilo para que chegasse naquilo, que tá mentindo. Porque a vida, ela é feita de acasos. E eu achei isso muito interessante, porque a gente costuma ver muitos empreendedores, principalmente aqueles hypados, né, que todo mundo coloca em pedestal, cagando regras e falando de todas as estratégias que construiu para ser o que é e chegar onde está. E a verdade é que não é bem assim, né? Que é muito fácil você ver... Eu falo que é igual campanha de marketing quando dá certo. Você olha para ela e você fala, nossa, essa empresa ela fez assim, fez assado, e ela fez isso aqui para chegar até aqui. Tá. Cara, e às vezes não. Às vezes ela só fez um bom roteiro, colocou no ar e funcionou. E deu certo. Então é muito fácil quando a gente chega no resultado, falar que teve toda uma estratégia e que foi essa estratégia que você seguiu passo a passo para estar onde está. E aí, agora, na verdade, compre não o meu foi bem curso, assim porque eu vou ensinar você a ter essa mesma estratégia, você atingir os mesmos resultados que eu. Só que às vezes teve o acaso lá no meio do caminho que você encontrou aquela pessoa que te deu não sei o quê, que foi fundamental para você dar o próximo passo, sabe? Então, a vida é feita de acasos e às vezes
a gente chega onde a gente desejava chegar, mas um pouco porque a vida foi daquela forma, né? Então, não é o que você planejou cada passo e foi estratégico. Às vezes não é assim que funciona, né? Não. Para mim, então... Zero. Zero. Vou dizer que meu sócio eu conheci no Tinder. Como que eu planejo isso? Não sei, entendeu? Eu conheci no Tinder e aí tive depois mais um filho com ele, inclusive. Né? Então, tem vários acasos aí, né? Mas uma coisa eu posso dizer, que eu acho que isso é para todo mundo. Quando você trabalha muito, quando você tenta muito, quando você prospecta muito, quando você está sempre colocando a tua voz no mundo do que você quer fazer ou das coisas que você quer fazer, mais chance da sorte aparecer. Então, isso é um fato. E de certa forma é isso, né? Você foi tentando, fez várias trajetórias, começou vários negócios, teve várias ideias até chegar ao que você tem hoje, né? Então, de certa forma, por mais que de repente não tenha sido a meta, né? Estar onde está, mas você construiu isso passo a passo, né? Exato. Então, a sorte apareceu. Nossa, parece... Quanta gente eu falei até a sorte aparecer, né? Quanta coisa eu fiz até a bendita sorte aparecer. Então, tem isso. Às vezes acontece para uma pessoa em uma vez, em um raio ali, ela deu muito certo. Mas, no geral, se ela não está aparecendo, sai falando, sai fazendo. Esse é o curso de milhões que vão vender por aí, entendeu? Não tem muito segredo nesse sentido. E o que você imagina para a escuta daqui para frente? Eu quero a escuta, eu quero bater 1.000 recorrentes, assim, 1.000 contratos ativos até o fim desse ano. Então, isso é um sonho curto, tá? E eu estou colocando aqui porque aí vem, atrai, né? Mas o impacto que a gente gera, isso é uma coisa que eu jamais pude prever. E isso, talvez, a escuta abra alguns braços ou outras asas aí maiores para ampliar esse impacto, né? Então, a gente tem mulheres que eu conheci, estavam, assim, na sarjeta do mercado e hoje conseguiram comprar casa, conseguiram comprar geladeira, e aí ela tem uma filha que olha para ela trabalhando, e aí ela bota o fone para trabalhar em casa e finge que é escuteira também, sabe? Então, tem umas coisinhas, assim, que são vários momentos de se beliscar e falar, isso está acontecendo mesmo? Então, esse impacto me move. E eu não sei dizer para onde ele vai me levar, mas eu sei que ele me move. Então, a gente segue aí com isso em mente. E isso era algo que você não imaginava que você faria com a sua empresa, né? Esse impacto. Não. Olha que genial. Não, quando eu vi, só tinha mulher. Quando eu vi, era 90% mãe. E daí eu falei, vai ser isso mesmo. Não funciona em termos de marketing, embora alguém possa achar que funcione. Não funciona. Comercialmente afasta até, então isso é um problema de posicionamento até, que durante muito tempo a gente não sabia direito como se posicionar, né? E hoje eu já deixo subentendido, você vai entrar no site da minha empresa, tem um monte de mulher, você vai entrar no Instagram, tem um monte de mulher, mas em nenhum momento a gente vira e fala, é só mulher que a gente contrata, sabe? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de colocação, porque a gente precisa... É que, na verdade, você foi uma alternativa para as mulheres que queriam estar no mercado de uma forma alternativa, né? Exato. No final, vira uma tese para o mercado. Tipo, tá vendo esse esquema aí que você falou do corporativo que não serve para ninguém? Olha o que a Escuto conseguiu fazer só com isso. Né? Então, a Escuto conseguiu fazer tudo isso só com esse... Tipo, não tem nenhum homem, não tem ninguém ali que... Né? Tem um homem, é o sócio marido. Então, tirando isso, não dá para tirar delas esse resultado. E isso diz muita coisa para o mercado. Eu acho que esse também é uma outra coisa que eu não podia sonhar. Não tinha como eu imaginar até onde a coisa foi e como o sonho virou uma coisa compartilhada. Muito bom, parabéns. Obrigada. Para a gente encerrar, normalmente eu peço uma dica. Você deu várias, né? Acho que a sua história já é uma inspiração. Mas se você fosse dar uma dica, assim, a dica de ouro para um empreendedor, para uma empreendedora, qual seria? Essa é uma frase que eu até tenho numa caneca em casa, que eu preciso, toda vez que eu vou no lugar, essa frase sai e ela passa na minha cabeça pelo menos uma vez por dia, que é, em relacionamento onde não há futuro, é melhor que se aproxime o fim. E isso eu ouvi no meu exame demissional, foi a última vez que eu trabalhei CLT na vida com crachazinho.
que o médico perguntou para mim, por que você está saindo? Eu falei, cara, tô com um filho pequeno, não está fazendo sentido isso para mim. Ele, tem razão, minha filha. Em relacionamento onde não há futuro, é melhor que se aproxime o fim. E todas as vezes que eu não escuto essa frase, eu me arrependo. Porque às vezes a gente fica dando chance, prolongando uma coisa. Isso vale para todos os lados, assim, para você tomar uma decisão sobre onde você está, com quem você está, para um lugar que você está trabalhando. Enfim, ouvir um pouco mais isso. Até onde isso vai? Vai só até aqui? Tchau, vamos para o próximo. Ótima dica. Essa. Um bom jeito de avaliar as oportunidades. Muito obrigada por compartilhar. Né? Você tem uma dica também? Eu tenho. Já a pessoa que entrevistou 10 anos vendo em grandes empresas, pequenos negócios, e agora tem o podcast de gente que empreende. Uma dica, Eu preciso da sua, tá? Eu sempre tive a tese do propósito. Tá. E eu acho que ela nunca é muito clara, e essa palavra ela é muito usada de qualquer jeito e perde o significado, assim. A primeira temporada aqui do podcast, né, que foi ao ar semestre passado, para mim deixou muito claro o quanto o propósito ele é fundamental para um negócio dar certo. Se você quer empreender e não se identifica com aquilo que você está fazendo, você tá ali só porque acha que precisa ter cliente, enfim, e ter faturamento ou sei lá o quê. Você não se sente bem com aquela rotina, você, enfim, não vai funcionar. Mesmo que seja num setor super promissor. Então, para mim, a dica é sempre autoconhecimento, assim. Então, antes de você resolver empreender, começar um negócio, senta você com você mesmo, silencie tudo que tá em volta, assim, e se entenda. Eu acho que esse já é um passo para você ter um negócio mais perto do que é sucesso para você, do que se você realmente quiser só pegar uma dica aleatória, como eu que procurava as franquias, listas de franquias, sabe? Nunca ia dar certo. Sim. Então, acho que esse é pra mim, eu sempre falo isso, assim, autoconhecimento. Parte daí que o negócio vai fluir melhor. A minha dica é essa. Belíssima dica, obrigada. Obrigada. Obrigada, por compartilhar Ju. todo o seu conhecimento aqui, fiquei muito feliz. Eu também. Tô muito feliz com esse episódio, de verdade. Brigadão. Pessoal que acompanhou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, comentar. É importante a gente tornar isso aqui realmente uma comunidade. Vocês sempre gostam e falam muito que a gente traz cases reais, empreendedores muito reais e inspiração. Então, vamos fazer disso uma troca mesmo, né? Conta você a sua história também, pode me mandar mensagem por Instagram e a gente vai se falando. Obrigada e até o próximo episódio.